Olá, pessoal, e bem-vindos à nossa primeira videoaula de história. Oi? Videoaula? Sim, videoaula. Vamos começar a falar sobre estudos específicos de história. E a primeira aula, como na grande maioria dos currículos escolares, quando você começa a estudar história, a primeira questão que apresenta-se é: o que é história? História é uma ciência humana. O que é uma ciência humana? É a ciência que estuda os seres humanos, essas pessoinhas estranhas, essas criaturas que mudam tudo ao seu redor só para satisfazer as suas vontades. Pois é, por isso, queridos, não é uma ciência fácil, não. Não estou menosprezando as outras ciências, por favor, principalmente porque até hoje eu não entendi o azinho azão, tá? Não consigo. Não estou menosprezando, só estou falando que, diferente das outras ciências, isso daqui não tem fórmula. Não tem. Ciências humanas nós não temos uma tabela. Nós não temos uma tabela de fórmulas. Nós temos que prestar atenção em pequenos detalhes, em pequenas falas, em pequenos movimentos. É tudo o que acontece. Tudo. Tudo. Desde a comida até o tipo de vestimenta, tudo corresponde ao processo evolutivo de comportamento que leva a acontecimentos que leva até onde a gente está hoje. Pois é, ciências humanas é complexo porque o ser humano são milhares e cada um tem uma percepção de mundo, somos totalmente variáveis e completamente nocivos a nós mesmos. Então, quando estudamos história, nós estudamos o ser humano através do tempo e o que nós fizemos com esse tempo. Hoje em dia, muitas pessoas gastam tempo no WhatsApp, no Facebook, fazendo selfie, nos stories do Instagram. Mas antigamente não era assim. Talvez fosse mais produtivo, talvez menos produtivo. Vamos ver percepções através da história? Isso é muito importante. Percepção. Aí está a palavra. Muita gente fala assim, o historiador faz a história. Não, nós não fazemos a história. A história, ela é concreta, o fato. O que não é concreto é a percepção do fato. E esse é o papel do historiador. A história, a forma como a história vem sendo estudada, ela modifica conforme a percepção de mundo da sociedade daquele período. Então, nós não vamos mudar a história, nós vamos perceber a história de uma forma diferente. O historiador é o agente que vai relacionar o fato histórico com a grande população que precisa entender esse fato histórico para entender como nós chegamos até aqui nesse momento. Nós somos articuladores, nós pesquisamos, nós verificamos fontes, nós utilizamos de outros instrumentos de estudo, como temos apoio de arqueólogos, sociólogos, filósofos e paleontólogos e tudo mais, para gerar uma gama de informações que vai se tornar o conhecimento histórico de uma nação, de uma sociedade, de um bairro. Porque hoje em dia não existe mais só aquela preocupação com a grande história do país. Hoje em dia a história de uma família, como ela se gerou, quem foram os primeiros moradores dessa família aqui, se eram europeus, se eram nativos brasileiros, o brasão, se tem brasão, se não tem brasão. Toda a história é importante, porque a microhistória faz a macrohistória. Oi, hein? Me perdi lá na palavra história. Microhistória é a pequena história, a história da tua família, a tua história, a história do teu bairro, a história da tua cidade, até chegarmos na grande história, na macrohistória, que é a história do Brasil. Então não adianta, às vezes eu fico raivosa, me irrita muito quando vem alguém na televisão e fala assim, porque nós precisamos deixar as aulas mais dinâmicas, nós precisamos fazer com que o indivíduo se interesse pela sala de aula. Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que se o indivíduo não se interessa nem pela própria história, você pode levar ele num laboratório da NASA. Ele não vai se interessar para estudar. Por quê? Nós temos que ter o sentimento de pertencer a algum lugar. É só você perceber.
Você risca a parede da tua casa? Não. Mas tu joga o lixo na rua com uma grande facilidade. Por quê? Porque você sente que a casa é tua responsabilidade. Agora a rua, uma hora alguém limpa. Errado isso. Porque a rua faz parte da tua macro-história local. A micro-história é a tua casa, a macro-história é a cidade onde você mora. Se você jogar o papel na rua, você vai estar prejudicando a tua própria história. Porque uma hora esse papel vai parar numa boca de lobo que vai encher por causa da chuva e vai inundar a sua casa. Entendeu? Você vai falar assim, o que isso tem a ver com história? Sentimento de pertencer a algum lugar chama-se ter identidade local. E identidade você só tem se você conhece a tua história. A história da tua cidade. A história do teu país. Então, história é aquela disciplina que te dá identidade. Que te dá pertencimento. É a matéria, é a ciência que promove a conservação da tua família, da tua cidade, do teu país. Porque quando você conhece, você gosta com maior facilidade. E se você gosta, você cuida. História não é só para debater se aquele cara é corrupto, se aquele político merecia estar no poder, se houve ou não ditadura no Brasil, se realmente a morte daquele carinha lá foi que causou a Primeira Guerra Mundial. Daí muita gente vai chegar assim, ai, que cara? Quem? Morreu? Guerra? Como? Tá pensando da história, né? História é você. Você é história. Você é um agente histórico. Você é um resultado da história até aqui, porém você está gerando uma nova história. Não, você não está grávida. Você está gerando com seus atos, com as suas escolhas, com a sua percepção de mundo, com as suas opiniões, com seus posts no Facebook, no Instagram, com aqueles compartilhamentos irresponsáveis no WhatsApp. Você é um agente histórico. Então eu estou aqui para te convidar a estudar história comigo. Não apenas para que você passe no Enem, não apenas para que você passe naquela prova que você levou o ano inteiro para estudar e não estudou e vai fazer no final do ano. Eu quero que você estude história comigo para você entender a sua história. Vem comigo. Eu garanto que você não vai se arrepender. Afinal de contas, você vai conhecer você mesmo. Obrigada. Até a próxima aula. Essa aula é uma aula inaugural, mas logo vai complicar um pouquinho mais. Mas é uma complicação gostosa, porque afinal de contas é sobre você, é sobre eu, é sobre teu vizinho. Tá, tu não gosta do teu vizinho, pensa de alguém que você gosta, tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e não se esquece, agosto tem vídeo todo dia. Qual vídeo vai sair amanhã? Não sei, tenho a mínima ideia, mas vai ser vídeo todo dia. Valeu!